Nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação de Bolsonaro que piora, ele praticamente desaba e agora montou praticamente aí um novo plano para não ser preso. Eu estou falando de quem? Do Jair Bolsonaro, que está com sérios problemas aí com a justiça e agora montou uma nova estratégia. Ele foi para Santa Catarina e lá fez um discurso, de certo modo, que emocionou a plateia que estava lá, mas eu vou revelar aqui para você qual é o discurso, né? E, consequentemente, qual é o objetivo. Aonde que Jair Bolsonaro quer? Bolsonaro, pelo que falou aí, ele diz que não vai ser preso. E eu vou contar tudo isso aí para você. Essa bomba aí que tá aí praticamente, né? Que o Bolsonaro soltou hoje, tá? Ele soltou hoje essa bomba lá em Santa Catarina. Eu vou contar para você. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. E, né, como eu mencionei, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Bolsonaro, que foi a Santa Catarina, colocou a mão no bolso, foi ser uma pessoa muito especial, não sei o que aconteceu, mas você sabe como é que é. Quando se trata de Jair Bolsonaro, depois do revés que ele sofreu aí, praticamente no Tribunal Superior Eleitoral e também no STF, né? Você sabe que já vem polêmica e é sobre isso que nós vamos falar. Seja muito bem-vindo. Como eu já disse, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matéria importante demais. E vamos pro vídeo falar sobre a situação do Bolsonaro, que esteve lá em Santa Catarina, e o Bolsonaro falou o seguinte, né? Matéria do O Globo. Bolsonaro sai em defesa dos réus condenados no 8 de janeiro, né? Abre aspas, que fiquem livres dessa pena. O que o Bolsonaro quer dizer com isso? Qual é o enigma de tudo isso? Eu vou revelar isso aí pra você, né? Falar com mais cautela, mais cuidado, mas vou revelar isso daí pra você. O que aconteceu aqui que Bolsonaro agora sai, de certo modo, em favor, né, dos golpistas, né, desses caras que estavam lá, né, muitas vezes pessoas desprovidas de conhecimento, essa que é a realidade, esse pessoal tava lá e sofreram as consequências. Por que é que o Bolsonaro resolveu agora, depois de tanto tempo, sair em favor desse pessoal? É porque ele ama esses patriotas? É porque ele gosta demais dessa galera? Eu vou contar tudo isso aí pra você, mas antes de mais nada, você já deixa um like aí, ó. O que diz aqui a matéria do O Globo? O ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta quinta-feira as pessoas que foram presas nos ataques aí antidemocráticos do 8 de janeiro. De acordo com ele, caso ainda estivesse no exercício do seu mandato na data do ocorrido, as punições não seriam tão severas. Aqui o Bolsonaro comete uma gafe, tá? Aqui o Bolsonaro comete uma gafe, eu vou dizer pra você o porquê que ele comete uma gafe, tá? A declaração foi dada em um ato pró-vida em Chapecó, no estado de Santa Catarina. Eu, particularmente, gostaria muito que o Bolsonaro tivesse, né, num ato pró-vida quando o Brasil mais precisou dele, nos momentos aí de 2019 até 2021, aproximadamente. Eu gostaria que ele fizesse esse ato, mas pelo visto ele não estava aqui no Brasil nessa época. Mas vamos lá. Abre aspas. O que o Bolsonaro falou, tá? O Bolsonaro falando aqui, nesse quesito, se quisermos viver em democracia, é preciso respeitar a lei. Coisa essa mesmo que o Bolsonaro respeitou muito, andando sem capacete, sem máscara durante todo esse mandato. Mas vamos lá. Se quisermos viver em democracia, respeitar a lei e o devido processo legal, individualizar a conduta de cada um e não querer fazer justiça, né? E não querer, ao fazer justiça, cometer uma grande injustiça. Quero dizer a vocês que se eu continuasse, lá ele falando, Bolsonaro, na presidência, isso tudo não teria ocorrido. Lamentamos o ocorrido, a culpa é do Lula. Que se o Lula não tivesse disputado, ele tivesse continuado, isso aí não teria acontecido, a culpa é do Lula. Esperamos que isso seja desfeito brevemente e que essas pessoas fiquem livres e que as que forem condenadas aí a 17 anos de jaula, que fiquem livres dessa pena também, tá? Então eu vou te contar por que o Bolsonaro tá saindo em defesa dessas pessoas, tá? Em discurso que durou aí ao menos, deixa eu pegar aqui, em discurso que durou ao menos 3 minutos, né? O ex-presidente também aproveitou para poder falar sobre os conflitos em Israel, né? Iniciados no último sábado aí.
O Bolsonaro falando, abre aspas, né? O futuro do Brasil passa pelas mãos de todos nós. Nessa rápida passagem por aqui, deixo a minha solidariedade a todos os catarinenses por causa das chuvas, né? E ao Estado também de Israel pelo problema gigante que está tendo lá. E aí o Bolsonaro vai mais além. Mas eu faço a seguinte pergunta aqui antes da gente continuar e de eu revelar qual é o motivo que o Bolsonaro está fazendo essa fala aqui. Me diz o seguinte, a Bahia também não sofreu fortes chuvas, São Paulo também não sofreu fortes chuvas, o estado aqui de São Paulo também não sofreu fortes chuvas, por que é que ele não veio fazer uma manifestação, né, sobre essa situação? Na época da Bahia, do Nordeste, ele era presidente, né? Ele não foi lá, nem se importou. Mas, vamos lá, seguir adiante. Mas vamos lá. Ele falando sobre Israel, é um cara que não cuidou nem do Brasil, aí agora tá querendo colocar o dedo em uma outra situação da qual ele não faz parte. Mas vamos lá. Além de Bolsonaro, tava lá o governador do estado, Jorginho Melo, o senador Jorge e a deputada federal Júlia Zanata também estavam presentes. Em seguida, falou aí o Jorginho elogiando quem, né, ao Bolsonaro, que fez um grande trabalho aqui no Brasil. Fala aí, Jorginho, o que ele fez para o Brasil e por Santa Catarina durante esse tempo? Mas é demais, né? Aqui no Brasil a gente ouve piada de políticos zombando do povo brasileiro. Mas vamos lá. Jair Bolsonaro devolveu o amor à pátria, isso mesmo. Quando ele cedeu a base de Alcântara lá para os Estados Unidos, quando ele deixou, de certo modo, que, né, queimassem a Amazônia, quando ele tirou aqui pessoas de outros países podiam entrar aqui de qualquer jeito, sem nenhuma autorização especial do governo, e os daqui, quando vão lá em outros países aí, são barrados. Realmente, ele devolveu o amor à pátria. Mas vamos lá, piada demais esses caras. O governador também pediu para que todos os presentes fizessem aí uma oração do Pai Nosso. Eu não vou falar sobre isso daqui, para as vítimas lá que acometeram. Perdão, gente, para as vítimas das chuvas que acometeram o estado. Aqui, governador, eu preciso informar para o senhor, que talvez você é desprovido de conhecimento, porque o que acontece? A gente, oração, né? A gente faz... Eu já vou falar sobre a situação do Bolsonaro, fica tranquilo, porque é que ele foi lá em Santa Catarina dizer sobre a situação das pessoas que estão presas lá, tá? Mas eu preciso falar para o governador de Santa Catarina e para outros aí que são da mesma laia, do mesmo nível, é o seguinte: Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. O senhor, como político, de um modo geral, tem que, pelo menos, né, ajudar a população, trabalhar aí em obras, né, e, de certo modo, distribuir o dinheiro que é arrecadado aí no estado, né, ter, de certo modo, aí uma coinonia, uma amizade aí com o governo e pedir uma colaboração. E também trabalhar de forma preventiva, orientando toda a população. Coisa essa que parece que você não faz. Agora, fazer uma oração quando tudo já tá nessa situação é extremamente complicado. E querer exigir ou pedir, né, que Deus tenha misericórdia. Deus vai ter clemência sim, né? E eu espero que as pessoas aí na próxima eleição, né, façam uma escolha diferente, né, de pessoas que realmente se importam com os menos favorecidos. É bem verdade que existem algumas situações das quais são inerentes à nossa vontade, sobre o quesito de chuva. Agora, preparar, fazer obras, né, que pelo menos aí esvaziem ou pelo menos escoem mais a água, é obrigação sua. Mas vamos lá, né, para mim não me perder aqui. E aí tá falando aqui sobre a situação, né? Aí o governador pediu para que todos fizessem oração, de acordo com o balanço aí do próprio estado, 111 cidades, né? Estão em estado de emergência, em outros estados ao redor do país, enfim. O ex-presidente chegou ao município e aqui o Bolsonaro vai pro rodeio, encontrou lá o Jair Renan Bolsonaro, e também vai para um show mais à noite, é claro, né? E, de certo modo, você quer ver uma ação que o Bolsonaro poderia fazer, que o governador poderia fazer? Pedisse, se é que pode fazer isso, né? Mas o Bolsonaro pode. Que ele pediu o Pix, faça uma doação pro pessoal de Santa Catarina. Não fique só nas palavras, né? Ajude esse pessoal, mas quem é que vai querer fazer isso? Ele vai querer fazer isso? Qual foi a obra para poder diminuir o impacto das chuvas? Que é evidente que você não pode impedir que aconteça a chuva, mas obras que diminuíssem o impacto das chuvas, não tem.
não fez, né? Essa que é a realidade, né? Geralmente os pessoal eles retiram o dinheiro que é gasto em obras que tem uma infraestrutura, eles retiram o dinheiro. Mas voltando aqui, falando sobre a situação do Bolsonaro, que depois que saiu aí, revelando aí pra você, por que é que o Bolsonaro, ele está agora dizendo que está em favor daquelas pessoas que estão lá enjauladas e vão ficar lá por um longo tempo. Por que que o Bolsonaro saiu em defesa dos réus aí? Por que é que o Bolsonaro fez isso? É porque o Bolsonaro é bonzinho? É realmente isso? Será que o Bolsonaro ele é tão bom? Será que ele é tão top assim? Eu vou revelar pra você o porquê é que ele fez isso, tá? Não sei se você está informado, mas ontem aqui nós falamos de uma matéria extremamente importante, onde revela que saiu uma nova parte da delação premiada do Cid, foi revelado aí, jogado, e, pasmem, acredite se quiser, saiu uma parte da revelação. Saiu uma parte da delação premiada onde fala que o Bolsonaro tinha o dedo literalmente na minuta do golpe. Ou seja, por que é que o Bolsonaro foi lá dizer que essas pessoas estão presas injustamente, que elas não deverão ser punidas? Primeiro, ele disse que, de certo modo, se ele fosse presidente, ele iria interferir. Ele não pode fazer isso porque ele não tem uma prerrogativa, ele não pode dar esse perdão para todo mundo. Para uma pessoa, uma ou duas ali, salvo engano, pode fazer porque a Constituição permite. Mas perdoar todo mundo, livrar todo mundo que cometeu ali crimes, né? Ele não pode fazer isso porque é função do judiciário julgar. Eventualmente, cabe aí ao executivo fazer isso, mas ele não pode fazer. Essa que é a realidade. Como é que ele vai fazer isso aí? Como é que ele iria fazer como presidente? Ele iria, tá dando ordem lá para o judiciário? Ele não pode fazer isso. Agora, eu vou revelar para você o porquê que o Bolsonaro fez isso. O Bolsonaro simplesmente ele fez isso com um único objetivo, com um único escopo. É garantir que ele seja abraçado pelo povo. A multidão aqui, de certo modo, ficou ensandecida quando ele falou lá. Essa que é a realidade, e ele está agora, né, com o único objetivo de angariar apoio popular para não ser preso, como se isso fosse o suficiente. Principalmente ele sem apoio e sabendo as pessoas que o Bolsonaro causou dor, transtorno, sofrimento, constrangimento, iludiu um monte de pessoas, deixou o Nordeste lá embaixo de água, sequer foi dar abrigo, sequer foi tentar dar algum tipo de abrigo, cestas básicas, cama, alguma coisa desse tipo, que é a mesma coisa que o governador lá de Santa Catarina deveria fazer nesse exato momento. Dar cestas básicas e dentre outras coisas, não ficar aí em palanque tentando aí bajular Bolsonaro. Então, voltando aqui ao assunto do Bolsonaro, para mim não me perder mais uma vez, o que importa aqui em relação ao Bolsonaro é o seguinte, só para você ficar ligado. O que ele tá tentando fazer, o Bolsonaro? Ele tá tentando angariar um apoio popular para, de certo modo, ele tá dizendo assim, olha, essas pessoas que cometeram esses crimes aí, elas não podem ficar presas, porque se elas ficarem presas, elas que cometeram crimes, de certo modo, menores do que o meu, né? Elas têm que serem soltas, porque se elas ficarem presas, consequentemente, eu, que estava lá na minuta, supostamente, autorizando a prisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, sem nenhuma razão, né? É importante dizer, se eu estava com o dedo lá de certo modo, lá na minuta do golpe, eu serei preso aí, enjaulado, né? Por mais de 50 anos. E é isso que o Bolsonaro tá tentando fazer. Por isso que ele não deixou a Michelle Bolsonaro ir ao evento, que é justamente por isso, para poder garantir a boca dele lá e tirar os holofotes de Michelle Bolsonaro. Porque enquanto ele estiver em cena, na teoria, no pensamento dele, ele não será preso. É isso que ele tá dizendo. Eu não serei preso. Se essas pessoas aí devem ser soltas o mais rápido possível. Ou seja, ele tá tentando aí fazer uma pressão para que ele seja candidato em 2026 e na teoria dele ganhar e ele soltar, pedir, na teoria dele, tá? Na teoria do Bolsonaro, soltar essas pessoas que estão lá enjauladas. É isso que ele está tentando inflamar o pessoal, porque ele foi pego aí, pelo menos que mostra a delação premiada, aonde supostamente aí, né, eu vou colocar aqui supostamente, onde foi revelada uma parte da delação premiada, aonde fala que ele sabia literalmente, pediu para alterar a minuta do golpe e queria, consequentemente, que o Alexandre de Moraes, na teoria lá, tá, gente?
fosse enjaulado e, de certo modo, sumisse pra lá. Esse é o objetivo dele. Ele está tentando, eu vou explicar aqui, vou falar, preste atenção no que eu estou te falando. Ele e o Bolsonaro aqui nessa história de carochinha aí, nessa história furada, ele tem um objetivo, garantir que ele seja solto. Ele não tá lá dizendo que os patriotas são inocentes porque ele é bonzinho. Sabe por quê? Porque se ele tivesse com esse objetivo, com esse escopo, ele teria feito assim que ele saiu do Brasil. Ou pelo menos, né, de ter anunciado. Essas pessoas aí não devem ser prejudicadas, né? Depois do dia 8, é claro. Seguindo aqui a ordem cronológica. Enfim, ele deveria ter saído em razão dessas pessoas. Por que é que ele não fez? Assim que foram condenadas essas pessoas, assim que saíram as primeiras penas. Sabe por quê? Porque ele não tá preocupado com os menos favorecidos. Agora que ele já sabe que existe uma prova real, literalmente, que o Cid provavelmente já deve ter anexado lá, que a Polícia Federal, ela não é uma polícia negligente. Pelo menos, né, ela não vai trabalhar em cima do que eu acho, do que me disseram de voz da cabeça. Não, ela vai trabalhar em cima das provas. Aí o Bolsonaro já ficou esperto e falou assim, bem, se esses caras pegaram 17 anos... eu vou pegar 50, 60 mil anos aí. Então, é melhor eu dizer que eu me importo com o povo, né, com os minions, né, segundo ele, gado, que eu não os trato, enfim, não os trata assim, mas segundo o Bolsonaro, trata esse povo aí como gado, que é o Bolsonaro que trata eles como gado, não é o povo de modo geral, não. O Bolsonaro que trata como gado, maltratou esse povo de tudo quanto é jeito, e agora... tá dizendo que se importa. Quanto tempo que foi faz a primeira... que foi condenado a primeira pessoa lá? Quanto tempo que faz que esse pessoal tá sendo, de certo modo, eles foram presos, que eles estão lá, na jaula? Por que ele não veio falando todo dia? O Bolsonaro, por que ele não veio falando assim, eu sei que posso ser aí preso a qualquer momento, mas sair em defesa dessas pessoas? Por que ele não falou isso? Já que ele se importa tanto. Ele tá tentando falar isso de certo modo, sabe pra quê? Pra tentar, de certo modo, falar assim, olha, gente, esse pessoal aí tem que ser solto, porque eu serei preso. É isso que ele tá falando pra você. Mandou uma mensagem direta. Agora, cabe às pessoas analisar. Bem, é o seguinte, esse povo tá sofrendo aí há tanto tempo lá na prisão. Estão lá, vão ficar enjaulados por muitos anos. O Bolsonaro nunca falou nada. Agora ele decidiu falar, cabe ao povo dizer pro Bolsonaro, esses golpistas aí, cabe agora é a hora da reflexão, ele não tá se importando com a gente não, sequer pagou o advogado desses milhões que ele recebeu lá, sequer ele tirou 1 centavo pra poder pagar advogado pra gente ser solto aqui. Você vê como é que ele ama as pessoas? Você vê como o Bolsonaro ele ama, na teoria aí, as pessoas que estão lá presas? Você vê como é que é? Aí você sabe mais ou menos quem é o cara. Aí ele disse que saiu em defesa. Realmente, saiu em defesa. Gente, é o seguinte. Política aqui no Brasil, ela é uma política assim... ela é complicada. Olha, eu vou dizer pra você. Política aqui no Brasil é uma política complicada. Parece que esses caras aí, eles resolvem tirar simplesmente um barato com a cara do povo. Eu tô aqui pra poder alertar você e explicar, né, com detalhes aí, e mostrar qual é a intenção por trás desse discurso chinfrim de alguns políticos aí, em especial o rei deles é o Bolsonaro, beleza? Aqui quem fala é o Cláudio Pereira, aí embaixo aí segue o Pix, caso você queira continuar ajudando, porque você já tá ajudando a gente, assistindo o vídeo até aqui. Eu agradeço demais a sua presença, a sua moral aqui, mas se puder ajudar pra gente comprar outros jornais, porque a gente assina aqui um bocado de jornal pra trazer as notícias mais de última hora pra você, tá? E isso muitas vezes tem um preço, beleza? É isso aqui, quem falou o Cláudio Pereira, muitíssimo obrigado, um abraço a você aí, um ótimo feriado, né? Um feliz Dia das Crianças e a gente se fala. Abraço.